Boa tarde a todos. Vamos iniciar, então, a terceira atividade síncrona da nossa disciplina de eletromagnetismo. Essa atividade está sendo gravada e, como eu sempre faço, assim que o Google me enviar o arquivo de vídeo, eu vou postar esse arquivo no meu canal e colocarei o link naquele nosso tópico específico no Moodle de atividades síncronas. Como eu falei, nas atividades síncronas seria interessante que vocês me enviassem sugestões do que vocês querem que eu aborde. Como eu não recebi sugestões para essa, então eu escolhi alguns exercícios que eu acho que tocam assim em pontos interessantes da disciplina. Eu vou resolvê-los aqui, passo a passo, como eu tenho feito, como eu fiz na segunda atividade síncrona, que era de resolução de exercícios. Lá, eu fiz os exercícios com o objetivo que vocês aprendessem a fazer exercícios, organizar a resolução de vocês de uma forma geral. Tomassem cuidado com notações, com clareza da escrita, com o espaçamento da escrita, para que ela não fique muito amontoada e prejudique a leitura. Porém, hoje, eu quero que vocês se preocupem exatamente com a física do problema. São exercícios que eu peguei de um dos nossos livros texto, o Hate Book. Eu peguei um de cada capítulo, que cai na avaliação, que cairá na avaliação, e eu quero que vocês observem os conceitos físicos envolvidos e acompanhem realmente as contas que eu estou fazendo. Se qualquer um de vocês tiver dúvida, vocês podem ligar o microfone e me interromper, ou então podem digitar no chat. Eu estou com a tela do meu notebook aberta aqui do lado. Se vocês levantarem a mão, pode ser que eu não veja na hora, porque ele não emite nenhum aviso sonoro, ele só deixa a mãozinha assim destacada. Mas assim que eu terminar e olhar para a tela para ver se vocês não colocaram nada, eu vejo que alguém levantou a mão, aí eu peço que se manifeste. Mas o mais prático, não tenham receio algum, de simplesmente ligar o microfone e me interromper. O primeiro exercício que nós vamos fazer, todos são do Hate Book, mas eu vou colocar aqui. É o exercício 2.8, que vocês podem acompanhar pela página de enunciados que eu coloquei no Moodle, ou quem tem o livro, o exercício se encontra na página 45. Vamos vamos ler o enunciado. Ele diz assim: um dispositivo rudimentar para medir cargas é constituído de duas pequenas esferas isolantes de raio A, uma das quais mantém uma posição fixa. A outra pode se mover ao longo do eixo X e está sujeita a uma força restritiva Kx, onde K é uma constante de elasticidade de uma mola. As esferas descarregadas estão centradas em x igual a zero e x igual a d. E a última é fixa. Se as esferas são dadas cargas iguais e de sinais opostos que Coulomb, obtenha a expressão pela qual a carga Q possa ser encontrada como uma função de x. X é essa separação entre as duas esferas. Determine a carga máxima que pode ser medida em termos de ε0, K e D. E determine a separação entre as esferas. O que acontecerá se uma carga maior for aplicada? Bom, o que ele está descrevendo aqui é um tipo rudimentar de eletroscópio, que é um equipamento utilizado para medir carga elétrica. Então, vamos representar o problema que nós temos no início. Duas pequenas esferas
carregadas nas extremidades de uma mola. Então, eu vou colocar uma na origem do nosso eixo X e a outra, como ele mencionou, a uma distância de separação D. O nosso problema é unidimensional. Se vocês não conseguirem ler agora aquilo que eu estou escrevendo, realmente, a definição do Google Meet está bem baixa. Não sei se é problema da minha conexão aqui, da minha rede, não sei se é problema do software, da versão que eu tenho, mas eu vou colocar estas folhas que eu estou escrevendo, vou digitalizá-las e colocá-las também no Moodle. Então, depois vocês poderão acompanhar, se tiverem dúvidas, consultar essas folhas. No fim, sim, na nova situação, nós teremos aqui, lembrando, temos a carga Q sendo dada às esferas. E quando eu atribuo... Opa, não. A carga Q, elas estão inicialmente descarregadas. Então, eu vou deslocar uma... Então, agora sim, eu tenho uma carga Q em cada uma dessas esferas e em ambas as situações eu tenho equilíbrio de forças. Então, nossa mola possui uma constante K, que é dada pelo enunciado, e essa diferença, e essa nova posição, o enunciado está chamando de X. Então, eu afastei uma dessas, dei uma certa carga Q em cada uma dessas esferas, experimentei uma força de repulsão que fez com que a mola se alongasse, ela estava na posição uma separação D e foi para uma separação X. Em ambos os casos, nós temos equilíbrio. Bom, nós vamos utilizar aqui, em primeiro lugar, a lei de Coulomb. Afinal de contas, estamos lidando com cargas. Então, eu chamarei aqui a força eletrostática como sendo dada. Sabemos que ela é proporcional ao produto das duas cargas envolvidas, chamando aqui de forma geral Q1, Q2, dividida pelo quadrado da distância de separação entre essas cargas e atua na direção de separação das cargas. Temos aqui no MKS uma constante de proporcionalidade, que é 1 sobre 4π ε0. Eu coloquei aqui a força vetorial. Eu estou lidando com F, que é um vetor, e R12, que é um versor. Porém, nós estamos agora em uma dimensão apenas. Então, eu não preciso lidar com a componente, com o caráter vetorial. Eu vou escrever simplesmente o módulo, a intensidade dessa força, que é 1 sobre 4π ε0, Q1, Q2, sobre R12 ao quadrado. E nós estamos lidando também com a chamada lei de Hooke, que vocês devem ter visto quando cursaram a disciplina de Física 1, onde nós temos que, para sistemas de uma forma geral, que sofrem
deformações, o exemplo mais típico para isso é uma mola. A força que chamamos força restauradora, que essa mola exercerá sobre o objeto, será menos a constante da mola, vezes a elongação da mola, que eu estou chamando de ΔX, e essa força realmente atua na direção da mola, no sentido oposto à da deformação. Trata-se, por causa disso, de uma força restauradora. Então, vamos aqui analisar o nosso sistema, cada uma das cargas. Nós temos que as cargas estão separadas na situação final por uma distância x, e temos uma força de repulsão eletrostática, temos um par ação-reação, então elas são de módulos de intensidades iguais, porém sentidos opostos. O módulo será dado, em cada caso, pelo produto das cargas, dividido pelo quadrado da separação. E a mola tenderá a aproximar essas cargas. Ela tende a se opor à deformação. Não fosse pela mola que está segurando as cargas, elas teriam escapado. Iriam ficar cada vez mais distantes por causa da força de repulsão. Então, nós temos aqui, como o sistema está em equilíbrio, em cada carga, a força elástica, que eu estou chamando de FK, equilibra a força eletrostática. No caso, em cada carga, a força eletrostática terá a intensidade dada por 1 sobre 4π ε0. As cargas são iguais, então é Q ao quadrado sobre a distância de separação, x ao quadrado. E teremos a força restauradora da mola, que em intensidade será K, que multiplica a elongação. Ou seja, aqui nós tínhamos a posição de equilíbrio com uma extensão D. Nós aumentamos essa extensão para x. Então, a elongação será x menos D. Agora, basta nós fazermos em cada carga o equilíbrio de forças. Então, nós teremos que FE será igual a FK, ou seja, 1 sobre 4π ε0, Q ao quadrado, sobre x ao quadrado, será dado por K, que multiplica x menos D. Ou seja, Q ao quadrado será dado por 4π ε0, x ao quadrado, que multiplica x menos D. Portanto, a carga em cada esfera será dada pela raiz quadrada de 4π ε0, x ao quadrado, que multiplica x menos D. Então, aqui nós temos a carga Q em função da distância de separação entre elas, sendo que, inicialmente, elas estavam separadas por uma distância D. Resolvemos a primeira parte do exercício. Agora, vamos para a outra parte, em que ele pergunta a carga máxima que pode ser medida em termos dos parâmetros do problema, ε0, K e D, e determinar a separação entre as esferas, neste caso,
Aqui vem uma discussão física que não é necessariamente de eletromagnetismo, mas sim do caráter da lei de Hooke, que estamos tratando aqui. Quando falamos em carga máxima, nós temos que lembrar que a força de Hooke é válida para pequenas elongações. Isto é importante. Ou seja, se a minha elongação é exatamente este trecho aqui, que é o x menos d, ele tem de ser muito menor do que o comprimento d inicial da mola. Isso é algo que você pode imaginar se você pegar uma mola, se você a submete a pequenas elongações, ela vai tender a voltar e essa força restauradora será proporcional à elongação. Se você deforma muito a mola, aí você já causa danos na estrutura e ela não volta mais à posição inicial. Você pode largá-la e ela vai talvez oscilar um pouco, mas vai manter uma deformação próxima à deformação máxima a qual você a submeteu. Esta é a natureza da lei de Hooke. E é esta condição que nós usaremos para determinar a carga máxima. Nós temos que essa carga máxima estará associada, então, a uma deformação x menos d da ordem da deformação inicial. Ou seja, eu estou praticamente dobrando o comprimento inicial da mola. Eu estou fazendo com que essa elongação seja grande. Logo, passando esse d para o outro lado, essa carga máxima ocorrerá para x da ordem de 2 vezes d. Qual é, então, a carga máxima? Ele perguntou qual era a elongação para a qual essa carga ocorreria. Nós já temos aqui. X semelhante a 2 vezes o comprimento inicial da mola. Qual que é a carga máxima? Ora, Q será igual a raiz de 4π epsilon 0 x ao quadrado, ou seja, 2d ao quadrado, que multiplica o x, 2d menos d. Que nos fornecerá, então, a raiz de 4π epsilon 0. Faltou k aqui. Q quadrado igual a 4π k epsilon 0 que multiplica 4d ao quadrado, que multiplica 2d menos d, dá simplesmente d. Portanto, esta é a carga máxima, Qm será igual a 4 raiz de π epsilon ao quadrado, é π epsilon, k d ao cubo. Aí ele pede para dizer, para explicarmos, o que acontecerá se uma carga maior for aplicada? Se tivermos uma carga
que seja, não precisa nem ser maior do que a carga máxima, pode ser da ordem da carga máxima. Se você tem aí uma carga igual a 0,9 qm, ou até mesmo 0,8, isso depende da natureza da mola, a mola ficará danificada. Ou seja, deformada permanentemente. E a força restauradora, que eu chamei de FK, não mais obedecerá à lei de Hooke. Então, vejam que esse foi aqui o primeiro exercício. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Se tiverem, podem falar. É um exercício relativamente simples. A única dificuldade, a meu ver, que ele pode apresentar para vocês é exatamente a compreensão deste caráter da força de Hooke relacionado a pequenas elongações. Eu não sei com quem vocês viram a Física 1. Eu suponho que vocês já tenham feito Física 1. Esse é um conteúdo típico de Física 1. Inclusive, vocês podem, se tiverem alguma dúvida, quiserem revisar isso, eu tenho videoaula sobre exatamente sobre lei de Hooke, sobre molas, no meu canal, na minha playlist de EC 31C Física Geral 1, videoaulas que eu gravei, no mesmo estilo das eletromagnetismo. Essa lei de Hooke, é em homenagem a um Sir Robert Hooke. Ele foi contemporâneo do Newton, do Isaac Newton, e foi o primeiro presidente da Royal Society. E antes disso, e como presidente, assim, ele também era o chamado experimentador oficial da Royal Society, que até hoje existe, é uma das principais associações científicas do mundo. Eles têm, assim, na Inglaterra, o caráter mais ou menos do CNPq ou da CAPES no Brasil, de financiar pesquisas em várias áreas. E como experimentador, o Hooke tinha de levar cada semana um experimento novo para apresentar aos seus pares, aos demais membros da Royal Society. Um desses experimentos foi exatamente envolvendo mola, entender a natureza da deformação das molas, e foi a partir disso que ele chegou a essa expressão de que se eu deformo a mola um pouquinho apenas, a mola tende a voltar à posição inicial e a força que ela exerce sobre o corpo que eu estou usando para deformar é diretamente proporcional a essa elongação. Você já deve ter ouvido falar naquela famosa frase, aquela famosa citação do Isaac Newton, que depois que ele se tornou famoso por ter publicado sua obra-prima, Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, ele disse: se eu conseguir ver além, foi porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Porque ele se baseou em experimentos que haviam sido feitos, em observações pelo Galileu, pelo Kepler. Ele fez todo um apanhado do que havia sido feito na astronomia, na observação até então. Essa citação ele fez em uma correspondência, uma carta para o Robert Hooke. Eles, a princípio, tinham um relacionamento cordial, porém, depois eles romperam, os dois brigaram. O Newton pegou uma raiva, assim, um verdadeiro ódio pelo Robert Hooke, tanto que, depois que o Robert Hooke morreu, os seguidores do Newton destruíram todos os retratos do Hooke que existiam durante séculos, desde o século XVII, mais ou menos, até o nosso, século XX, até o século passado, o século XX, ninguém sabia como que o Robert Hooke era, qual era o aspecto físico dele. Acho que foi nas últimas décadas do século XX, acho que em 80 ou 90, que descobriram um retrato que havia sobrevivido do infeliz do Hooke.
Vamos prosseguir, então. Eu vou colocar essa página depois no meu canal do Moodle. Para o outro Professor, exercício. Sim, à vontade. será que o senhor não poderia disponibilizar as fotos dessas folhas? É que eu. Sim, eu falei, eu vou colocar. Eu vou digitalizar e colocar depois. Ah, tá. É, das aulas também ou não? Dessas aqui, as aulas, eu acho que eu já me desfiz aquelas folhas, porque eu fazia e usava como rascunho depois. Você tem dificuldade em enxergar os vídeos das videoaulas? Ah, um pouco, mas não é a letra, sabe? É por ficar muito tempo na frente mesmo. Ah, tá certo, tá certo. Infelizmente, eu acabei me desfazendo daquelas folhas que eu usei para rascunho depois, para os meus cálculos aqui. Então, aquelas eu não tenho como. Mas essas que eu estou fazendo aqui, na atividade síncrona, eu vou digitalizar e colocar lá abaixo do link do vídeo. Tudo bem, muito obrigada, Não, professor. que é isso. Então, vamos agora a outro exercício que eu selecionei, que é o exercício 3.4 do Hate Buck. Se vocês têm o livro, ele se encontra na página 71. Se vocês não têm, basta pegarem as folhas com os enunciados, que eu sempre coloco no Moodle. Então, vamos ler o enunciado. Ele está nos dizendo que um campo elétrico no espaço livre é E igual a 5z ao cubo sobre ε0, na direção z, volt por metro. Encontre a carga total contida no interior de uma esfera de raio igual a 3 metros, centrada na origem. Perfeito. Então, vamos escrever os pontos principais, né? Nós temos o campo elétrico, que nos fornece E igual a 5 sobre ε0 z ao cubo na direção z, e ele nos pede determinar a carga elétrica total em uma esfera de raio 3 metros, centrada na origem. Bom, para isso, nós vamos obter primeiro a densidade volumétrica de cargas. Que eu chamarei, seguindo a notação do livro, de ρV. E como que eu obtenho isso? Utilizando a lei de Gauss para o campo elétrico na forma diferencial. ρV será igual a divergente da densidade de fluxo elétrico. Então, nós só temos de calcular a densidade de fluxo elétrico referente a este campo. Agora, densidade de fluxo elétrico, bom, primeiro, o divergente, nós temos aqui uma expressão z ao cubo na direção z. Isso pode se referir tanto a uma representação retangular, x, y, z, ou uma representação cilíndrica, ρ, φ e z. Qual que nós vamos usar no caso? Bom, vamos verificar as expressões para o divergente. Notem que essas expressões vocês podem ou procurar na internet, ou esse aqui é o meu livro. Se vocês procurarem em qualquer livro, nos apêndices, vocês encontrarão no final expressões para divergente, gradiente, rotacional, nas três representações.
cartesianas, cilíndricas e esféricas. Então, vamos. Vocês podem, inclusive, procurar na internet. Só tomem cuidado com o site que vocês usam para obter essas informações. Se vocês têm, assim, alguma dificuldade e por algum motivo, assim, vocês quiserem, assim, acessar um conteúdo confiável para ter uma segunda explicação, eu recomendo que vocês acessem o portal da Univesp. Vou até escrever aqui. Que são as universidades estaduais paulistas. São aulas, nesse portal, vocês encontram no YouTube, ministradas por professores da USP, da Unesp e da Unicamp. Então, aqui eu tenho certeza que vocês encontrarão um material extremamente bem feito e confiável. Bom, em coordenadas retangulares, nós temos que o divergente de D será dado simplesmente, de forma, algo bem intuitivo, é o D, componente x, dx, mais a derivada da componente y em y, mais a derivada da componente z em z. É a forma mais simples de determinar um divergente. Por outro lado, em coordenadas cilíndricas, nós temos que o divergente de D será dado por 1 sobre ρ d ρ de ρ mais 1 sobre ρ d da componente em φ dφ mais d dz dz. Notem que o nosso campo não possui componentes ao longo de x e y, nem ao longo de ρ e φ. A única coisa que nós teremos de nos preocupar é com a componente em z. E, nesse caso, ambos os divergentes produzirão o mesmo resultado. A variável z é comum em representações retangulares e cilíndricas. Então, nós teremos que, simplesmente, a densidade de fluxo elétrico é dada pela constante ε0, multiplicando o campo elétrico, o ε0 vai se cancelar com este ε0 no denominador, ficaremos simplesmente com 5z ao cubo na direção z. Ou seja, o nosso dz será 5z ao cubo. Tomando o divergente, nós teremos que ρv será igual a d dz de 5z ao cubo. Portanto, a densidade volumétrica de cargas nessa região do espaço será dada por 3 vezes 5, 15. 3 menos 1 dá 2. Então, 15z ao quadrado. Nós acabamos de obter a densidade volumétrica de cargas e agora nós vamos integrar na esfera que ele pede, que tem raio 3m. Raio 3 metros. Para integrar na esfera, nós vamos transformar essa nossa densidade, que está em coordenadas retangulares ou cilíndricas, tem só a componente z, em coordenadas esféricas. Nós sabemos, vocês podem também consultar nos apêndices, e eu faço essas conversões naquela minha videoaula
sobre sistemas de referência, sistemas, representações. Z será dado por R cosseno de θ. E nós teremos que, no caso, o R variará de 0 até o raio da esfera, 3. O θ sempre varia, como nós estamos integrando em toda uma esfera, entre 0 e π. E temos também aquela integração em φ. O φ vai de 0 a 2π. Logo, o nosso ρv, em coordenadas esféricas, será dado por 15 r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Agora, nós podemos fazer a integração e determinar a carga total, que será igual, teremos uma integral. Lembrem-se do elemento de volume em coordenadas esféricas. Eu, inclusive, deduzo isso. Me desculpem, eu tenho duas cadelinhas aqui que acabaram se estranhando. Mas voltando, nós temos R dr integral de seno de θ dθ integral em dφ. Esse é o nosso elemento diferencial de volume, o qual eu estou integrando de 0 a 3, de 0 a π e de 0 a 2π. E eu vou integrar no volume a nossa densidade volumétrica de cargas, ou seja, 15 r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Só me deem licença, vou colocar uma delas para evitar briga. Vou colocar para fora e eu já volto. Desculpem-me pela pequena interrupção. Vamos então prosseguir com os cálculos, juntando, rearranjando os termos de forma conveniente. Nós ficaremos então com 15 integral de 0 até 3 de r ao cubo dr, porque eu estou juntando esse r com esse r ao quadrado, 15 que é constante, já coloquei fora da integral. Nós teremos a integral de 0 a π de seno de θ, cosseno ao quadrado de θ dθ, e a integral em φ de 0 a 2π. Bom, a integral em r e a integral em φ são triviais. Nós temos simplesmente 15. Integral de r ao cubo é r à quarta sobre 4, que estamos somando de 0 até 3. A integral em dφ, de 0 a 2π, nos fornece simplesmente 2π. E ficamos com a integral de seno de θ, cosseno ao quadrado de θ, dθ, de 0 até π, que nós podemos resolver fazendo a mudança de variáveis. Note que seno
é a derivada do cosseno. Cosseno é a derivada do menos seno. Então, eu vou fazer aqui uma mudança de variável. Vou chamar U de cosseno de θ. Então, o du vai ser igual a menos seno de θ de θ. Assim, nós teremos, já resolvendo esta parte aqui, 15 que multiplica 3 à quarta vezes 2π sobre 4, que multiplica a integral. Cosseno ao quadrado é a nossa variável u ao quadrado. Seno de θ é menos du. Então, vou colocar o sinal aqui. Quando o θ é igual a zero, cosseno de zero é 1. Quando θ for igual a π, o cosseno de π é menos 1. Com isso, nós ficamos com menos, já posso fazer aqui, 15, que multiplica 3 à quarta é 81. Esse 2 corta com esse 4 no denominador, ficamos com 2, ficamos com π no numerador, sobre 2 no denominador, multiplicando u ao cubo sobre 3, pego de 1 até menos 1. Que nos fornecerá menos 15 vezes 81 vezes π sobre 2. Menos 1 ao cubo dá menos 1. Menos 1 ao cubo, que é 1 sobre 3. Nós podemos cortar este 81 com o 3, que nos fornecerá 27 no numerador. Aqui nós teremos menos 2. Com esse sinal de menos, ficará 2, que se cancela com esse 2 no numerador. Com isso, a carga total nos fornecerá simplesmente 15 vezes 27π, ou 405 π coulombs. Ou seja, nós temos 405 π coulombs nesta esfera de raio 3 metros, centrada na origem. Vocês têm alguma dúvida com relação àquilo que eu fiz até o momento? Acredito que não, professor. Perfeito. Quando vocês tiverem dúvidas, lembrando, podem me interromper a qualquer momento. E eu vou agora lidar com o último exercício que eu selecionei, agora do capítulo 4. Trata-se do exercício quatro ponto 20. Ele se encontra na página 106 do livro. Bom, vamos, por princípio, ler o enunciado. Então, em determinado meio, o potencial elétrico é dado por um V de x que possui uma dependência exponencial com a variável x. E aí ele dá as constantes ρ0 e A, e ele pede A. Determine a intensidade do campo elétrico E. Isso aqui é elementar. A gente sabe que o campo elétrico é obtido pelo negativo do gradiente do potencial. Estamos em coordenadas retangulares, uma variável apenas, basta derivar esse potencial com relação a x. Aí ele pede B. Calcule a diferença de potencial entre os pontos x igual a D e x igual a zero.
diferença de potencial, nós podemos fazer de duas formas. Simplesmente subtrair o potencial nesses dois pontos, que ele já nos deu, ou então tomar a integral de linha entre esses pontos do campo elétrico que nós vamos obter. Ambos os resultados devem ser equivalentes. Em C, se a permissividade do meio é dada por ε de x igual a ε0 elevado a x, encontre a densidade de fluxo elétrico D e a densidade volumétrica de carga ρV na região. Aí, como D, ele pede último item, que é um tópico que nós veremos nesta semana, mas eu vou fazer mesmo assim, aqui, mas não cairá, não será cobrado na avaliação de quarta-feira. Calcule a energia armazenada na região entre 0 e D para x, entre 0 e 1 para y e 0 e 1 para z. Vamos, então, começar. Nós temos o nosso potencial V de x igual a ρ0 sobre a ε0. 1 menos e elevado a menos a x. Neste caso, nós temos que ρ0 e a são constantes. Agora, nós vamos para o item A, que é obter E. Ele nem quer o vetor campo elétrico. Ele quer a intensidade desse vetor apenas. Mas vamos calcular o campo elétrico e obter, depois só extrair o módulo. Então, E. Nós sabemos que, de forma geral, qualquer que seja o potencial, é dado por negativo do gradiente desse potencial. Estamos em coordenadas retangulares. Nós temos apenas a componente em x. Então, nós teremos que E será igual a menos D dx de V na direção x. Ou seja, esta parte aqui, ρ0 sobre a ε0 é constante, não preciso me preocupar com ela. Então, teremos menos ρ0 sobre a ε0 multiplicando D dx de 1 menos E elevado a menos AX ao longo de x. Notem aquilo que eu já falei várias vezes a vocês. Quando eu tenho vetores, eu coloco seta ou acento quando estou lidando com versores. Eu tenho de deixar a minha notação clara para distinguir vetores de escalares, que é todo esse resto aqui. A derivada da exponencial é bem simples, então nós ficaremos com menos ρ0 sobre a ε0. Derivada de 1, é a derivada da constante, é 0. A derivada da exponencial, e elevado a menos ax, simplesmente cai o expoente, o argumento aqui, ax. Então, ficaremos com, temos um sinal negativo no expoente, que vai se cancelar com esse, a e elevado a menos ax, na direção x. Portanto, o campo elétrico, como função de x, é o vetor menos ρ0 sobre ε0. Este a no denominador se cancela com este a que está multiplicando. E elevado a menos ax na direção x. Ele está pedindo E, ou seja, a intensidade. É tudo aquilo que acompanha o versor, será menos ρ0 sobre ε0 e elevado a menos ax. Esse E aqui é um pouco ambíguo, quando ele diz. Se ele falasse, obtenha o módulo de E, eu colocaria isso aqui positivo.
Porém, eu estou entendendo que ele quer a intensidade do campo. Você pode ter uma intensidade positiva ou negativa. Então, eu vou considerar também o sinal negativo nessa resposta. Agora, vamos ao item B. Ele quer a diferença de potencial, e eu vou usar aqui um termo que vocês usaram muito quando lidarem com eletricidade, que é DDP, que é exatamente diferença de potencial entre x igual a D e x igual a zero. Bom, nós podemos resolver isso do primeiro módulo, em que a diferença de potencial ΔV é simplesmente o negativo da integral de linha do campo elétrico entre estes dois pontos. Então, estamos indo de D até zero. Onde, como estamos em coordenadas retangulares, esse dl em coordenadas retangulares é dx na direção x mais dy na direção y mais dz na direção z. O produto escalar de E com dl, como E possui componentes apenas em x, vai dar simplesmente menos ρ0 sobre ε0, a exponencial, vezes dx. Ou seja, nós vamos ficar, ao final, com ΔV igual a ρ0 sobre ε0, a integral de d até zero de e elevado a menos a x dx, que vai nos fornecer ρ0 sobre ε0. A integral de e elevado a menos a x é e elevado a menos a x sobre menos a, que vai de d até zero, e ficaremos, então, com, passarei esse sinal para fora, menos ρ0 sobre a ε0, e elevado a zero é 1. E elevado a menos a x em d é e elevado a menos a d. Portanto, o ΔV será igual a ρ0 sobre a ε0 e elevado a menos a d menos 1. Porém, como eu falei, nós podemos obter esse resultado de uma outra forma, simplesmente calculando o potencial dado em cada ponto e fazendo a subtração. Nós temos que ΔV será igual a V de zero menos V de D. Afinal, estamos indo de D até zero. V de zero e elevado a zero vai ser igual a 1. Temos aqui 1 menos 1 será zero. V de D, substituindo o D aqui, ficaremos com ρ0 sobre a ε0, 1 menos e elevado a menos a d. Logo, fazendo a subtração, ΔV será igual a 0 menos ρ0 sobre a ε0, 1 menos e a menos AD. Portanto, o ΔV, colocando esse sinal negativo nos parênteses, será igual a ρ0 sobre a ε0 e elevado a menos a d menos 1. Notem que os resultados concordam. Eu obtive o mesmo resultado das
das duas formas, como seria esperado. Agora vamos ao item C. Ele pede para calcular a densidade de fluxo elétrico, sabendo que epsilon de x é igual a epsilon zero e elevado a AX. Bom, em primeiro lugar, densidade de fluxo elétrico. É simplesmente epsilon multiplicando o campo elétrico. Veja que nós temos o epsilon zero, que se cancelará com o epsilon zero no denominador. Aqui nós temos a exponencial positiva e aqui a exponencial negativa. Então, a densidade de fluxo elétrico será dada simplesmente por menos ρ0 na direção x. Qual que é a densidade volumétrica de cargas nesta região? Nós temos que o divergente da densidade de fluxo elétrico, como nós fizemos no outro exercício, nos fornece a densidade volumétrica de cargas. Só que, tomando o divergente de uma constante, nós vamos obter zero. Portanto, nós temos que ρV nessa região é nulo. As cargas não se encontram na região que nós estamos considerando e nós estamos fazendo todos esses cálculos. Esse potencial é originado por uma densidade volumétrica de cargas que se encontra fora dessa região, em uma parte que nós não estamos considerando. E, por último, ele pede, no item D, a energia armazenada na região onde nós temos um paralelepípedo, em que 0 é menor do que x, que é menor do que d, 0 é menor do que y, que é menor do que 1, e 0 é menor do que z, que é menor do que 1. Se o d for igual a 1, teríamos um cubo. Mas, de forma geral, isso aqui representa um paralelepípedo. Nós temos que a densidade de energia, que é a energia contida no campo elétrico, vocês verão isso essa semana, na videoaula em que eu faço esse cálculo, essa demonstração em detalhes, é dada por 1 sobre 2, integral, em todo o volume, do produto escalar de D com E. Quando nós temos uma densidade de fluxo elétrico constante, ou de forma geral, isso também pode ser escrito como, nós temos aqui epsilon de x multiplicando E, então seria um epsilon de x vezes o E ao quadrado. Prosseguindo, nós ficaremos então com energia armazenada no campo elétrico, igual a 1 sobre 2. Vamos à integral do volume. O x vai de 0 até d. O y vai de 0 a 1. E o z vai de 0 a 1. Do d, ou seja,
menos ρ0, produto escalar com E, que também tem esse sinal de menos, se cancela, ρ0 sobre ε0, E elevado a menos a x, que nos fornecerá, então, posso colocar este ρ0 ao quadrado sobre ε0 fora da integral, então ficamos com ρ0 ao quadrado sobre 2ε0. As integrais em y e z são triviais, fornecerão 1. Ficamos apenas com a integral de 0 até d de e elevado a menos a x dx, que nos fornecerá ρ0 ao quadrado sobre 2ε0 e elevado a menos a x sobre menos a. Pego de 0 até d. Colocando esse sinal negativo em evidência, ficaremos com menos ρ0 ao quadrado sobre 2a ε0 e elevado a menos a x, calculado em x igual a d, ficará e elevado a menos a d. E elevado a menos a x, calculado em 0, ficará 1. Então, teremos este resultado. Ou, reescrevendo de uma forma mais cômoda, a energia contida no campo elétrico será dada por ρ0 ao quadrado sobre 2a ε0, 1 menos e elevado a menos a d. Então, aqui nós encerramos esse exercício, que é o último que eu havia selecionado para falar para vocês, para discutirmos. Vocês têm alguma dúvida do que foi tratado aqui? Fiquem à vontade para perguntar. Não se acanhe. Se não houver dúvidas, eu já encerro por aqui a nossa atividade e logo mais eu coloco o link para esse vídeo lá no Moodle, no nosso tópico, as folhas que eu vou digitalizar, e mando também a matéria desta semana, as indicações para vocês. Perfeito, Matheus, isso mesmo. Eu estava pensando aqui, principalmente por conta da última lista, para saber se o último exercício da lista 2, Deixe-me ver. será que o senhor poderia resolver ele? Ah, sim, deixe-me ver aqui. Provavelmente eu terei de improvisar com vocês, já que eu não tinha preparado, mas vamos ver. Exercício da lista 2. Outra coisa, professor, Sim. é sobre essa avaliação, no caso do vídeo. São mais de um exercício que a gente deve fazer os vídeos, no caso? Não, um exercício apenas. Eu vou exercício. sortear dessas listas que eu passei para vocês, vou sortear um exercício para cada um. Você pode cair com o exercício da lista 1, ou com o da lista 2, ou da lista 3. E outra coisa que eu ia perguntar, nesse vídeo seria, por exemplo, ele já feito e aí ir explicando em cima, ou ir fazendo dessa mesma forma que o senhor faz, fazendo Você que decide como que você quer fazer. O importante é que fique claro. E como eu falo sempre, se você escolher explicar sobre alguma coisa que você já deixou escrito, sempre, pelo menos, grife as expressões principais ou vá apontando com a caneta conforme você vai lendo.
Não coloque simplesmente a folha sendo exibida e você lendo que eu não consigo acompanhar o que você está fazendo. Perfeito, professor, entendi. E você queria o exercício, deixe-me ver, é o último da lista 2? Isso, o É o 15 da lista 15 2. do Sadico. Isso. Deixe-me ver onde... meu livro Sadico está aqui. Certo, vamos ver. Uma linha uniformemente carregada, com 10 nanocoulomb por metro, está posicionada em 0, em x igual a 0, y igual a 2. Enquanto uma outra linha, também uniformemente carregada, com menos 10 nanocoulomb por metro, está posicionada em x igual a 0, y igual a menos 2. Determine E na origem. Começando assim, qual que foi necessariamente a sua dificuldade? Vamos discutir. Para falar bem a verdade, professor, eu acho que Sim. conforme foi carregando essa lista, Sim. os últimos 2 exercícios foram 2 exercícios que eu não consegui entregar, porque eu realmente não estava sabendo começar eles muito bem. Nossa, mas você conseguiu assistir todas as videoaulas? Sim, eu consegui, Certo. mas eu não Não, sei explicar muito bem por quê. não, tudo bem. Bom, olha, nós temos, como ele está falando aqui, uma linha uniformemente carregada com 10 nanocoulomb por metro, eu vou supor que essa linha, que essas duas linhas, no caso, sejam infinitas, certo? Aí eu calculei no vídeo o campo elétrico referente a uma linha infinita uniformemente carregada. Você pode até ver, ou você pode ver no Hackbuck, pode ver no Sadico, ou pode assistir a minha videoaula. Eu acho que eu começo com uma linha finita, e depois eu expando para considerar uma linha infinita. Você tem que o campo elétrico é dado por ρL sobre 2π ε0. Esse campo está ao longo do versor da direção ρ e é inversamente proporcional à distância ρ até a linha. Eu estou considerando aqui o quê? Uma linha infinita. Até fazer a separação para não confundir depois. Ou seja, nós temos uma linha infinita, uniformemente carregada, com uma densidade linear de cargas ρL. Nós temos aqui os versores, que no caso que vai importar são os versores Z e o versor ρ, que está se afastando da linha. Então, o campo elétrico, essa linha, está apenas na direção ρ, a direção radial. Ele depende desta distância. Vou representar esta linha vista de cima. Ela está, então, isso aqui é o versor Z, que está saindo do plano da folha. Nós temos uma distância ρ até essa linha, e este é o campo elétrico. Agora vamos analisar o que este exercício, é o 16, está pedindo. Nós temos aqui uma situação simétrica. Deixe-me ver, x, isto. Então, vou chamar esse eixo aqui de x, este eixo de y,
E saindo da folha, nós temos o eixo Z. Então, ele está dizendo que eu tenho uma linha carregada com uma dada densidade ρl posicionada em x igual a 0, y igual a 2. Então, aqui nós temos uma dada linha ρl. E, simetricamente, nós temos uma outra linha com uma densidade menos ρl, que ele fornece o ρl como sendo 10 nanocúlmos por metro, posicionado aqui em menos 2. Agora, veja, ele pede qual que é o campo na origem. Ora, neste ponto aqui, o campo elétrico estará na direção ρ. Para esta linha, este eixo, sobre esse eixo, você terá este campo elétrico aqui, que eu vou chamar aqui de E-, que é aquele referente a esta linha carregada negativamente. E aqui, você terá, também como ela é positiva, você terá o campo nessa direção. Lembre-se, linhas de campo. As linhas de campo desaparecem nas cargas negativas e surgem nas cargas positivas. Então, ambos os campos vão apontar na mesma direção para esta linha carregada negativamente. Qual que é o módulo de cada campo? Depende, como eu falei aqui, ó, da distância ρ. Qual que é a distância desse ponto até essa linha? É 2. Qual que é a distância desse ponto até essa linha? Também é 2. Você entendeu? Entendi sim, professor. Eu acho que realmente, eu sinto que desde da mecânica, eu tenho um pouco de dificuldade de representar no gráfico e tudo mais, de visualizar, no caso, né? Então. O exercício. E é aquilo que eu falei para vocês, isso é extremamente importante. Antes de fazer um exercício, faça um diagrama simples, um gráfico, de tal forma que você consiga entender o problema. Uma vez que você consegue entender o enunciado, praticamente todas as dúvidas com relação àquilo que você sabe, aquilo que você estudou, desaparecem. Aí você identifica exatamente as dúvidas com relação àquilo que você não sabe. Eu poderia colocar aqui para você calcular, por exemplo, você representou o seu campo, o seu sistema, aí um item surge. Determine se houvesse, por exemplo, o potencial vetorial magnético. Ou seja, você não vira o potencial vetorial magnético, você saberia que aquilo ali você não sabe, você não estudou. É uma dúvida sua com relação ao conteúdo, mas não com relação ao entendimento do problema. Porque uma vez que eu faço essa representação, tudo aquilo que você já sabe, que você estudou, você já entendeu. Perfeito, professor, perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Quando tiverem alguma dúvida assim no meio da semana, ou vocês colocam no tópico de dúvidas, eu poderia ter discutido isso aqui imediatamente, ou vocês aparecem no T-Aluno, não precisa esperar até ter uma atividade síncrona que é bem espaçada. Se vocês não têm dúvidas mais, eu encerro por aqui. Mas fiquem à vontade. Muito obrigado, viu, professor? Não, que é isso. Bom, perfeito, Matheus. Eu vou encerrar por aqui, então. Então, logo mais colocarei este vídeo, tudo que eu fiz aqui, lá no Moodle. E quarta-feira enviarei de manhã os exercícios para vocês. Bom, fiquem bem, cuidem-se, cuidem de seus familiares e tenham uma ótima semana. Uma ótima semana para você também, professor.